Eu hoje estou muito feliz porque eu estou aqui num encontro com uma artista que eu sou fã, que eu admiro muito, de uma sensibilidade incrível, extremamente criativa, multifacetada, e eu quero que vocês conheçam. Tarita, obrigada por nos receberes aqui no teu espaço. A Tarita, ela é musicista, toca piano, toca viola, toca flauta. Ela é compositora, autora, escreve letras de canções também, cantora. Ela é fotógrafa e domina também a arte visual, edita vídeos, faz multicamadas artísticas nos trabalhos. Uma fusão incrível. É uma viagem. Vamos começar por onde, Tarita? Eu acho que eu começo primeiro te agradecendo por esse olhar pro trabalho como um todo e por você estar aqui na minha casa e trazendo também essa sua alegria, esse brilho para cá. Eu fico muito feliz. Não é fácil resumir assim tanto talento junto. A professora em ti levou-te para o primeiro ponto da música. Eu encontrei com a educação um pouquinho depois. Primeiro eu fui de encontro à música. Não sei exatamente, né, essas coisas de por onde começar é sempre muito difícil, até porque eu tô ainda me entendendo com essas múltiplas coisas que eu faço. Eu comecei por experimentação e um momento isso era uma angústia, porque eu achava que eu fazia um monte de coisa, mas nada eu fazia bem. Porque eu fazia muita coisa e eu falava, ai, Tarita, por que você não toca só piano? Ai, Tarita, por que você não canta, né? Por que você tem que se inventar, fazer um monte de coisa e nada você faz bem, assim, sei lá, não sou uma pianista que vai para concerto e ganha prêmios e coisas e tal. E depois eu acabei vendo que isso que era a minha identidade, era justamente eu fazer essas múltiplas coisas. E que tudo bem se você botar uma lupa, talvez eu não seja a melhor fotógrafa, a melhor editora de vídeo, mas talvez eu seja uma pessoa que articule essas linguagens de uma maneira da minha identidade, né? Única nesse sentido. Eu tive o privilégio de estudar numa escola que segue a pedagogia Waldorf e onde as artes, elas são o ponto central dessa pedagogia. Então, ela não é uma coisa que é uma a mais. Olha que legal, essa escola é tão legal, tem artes. Não, a arte é meio que um centro, uma das disciplinas mais importantes. E quando eu falo arte, eu estou falando de artes plásticas, música, teatro, dança. Então, todas essas disciplinas humanas, elas são dadas ali. E eu queria ser médica e eu estava com isso com muita clareza na minha cabeça, assim. Eu sei que é muito difícil, então eu comecei a estudar e era bem CDF, assim, né? E aí, quando eu entrei depois no cursinho para realmente estudar para medicina, para entrar na faculdade, eu senti muita falta da música, porque, primeiro, minha mãe toca e canta, então vem muito por ela. E eu já, desde pequena, assim, as minhas brincadeiras favoritas eram ficar com as minhas amigas abrindo voz e cantando nos intervalos. Já tinha isso como... E eu montei um grupo vocal chamado Os Harmônicos, no ensino médio, e a gente se apresentava em orfanatos e asilos. Então, assim, tinha... Porque eu adorava aula de coral e eu queria mais. Eu achava que 2 vezes por semana era pouco para minha vontade, né? De montar, de fazer, de cantar. E aí, para estudar para medicina, eu tive que parar as aulas de piano, canto e tudo, e eu senti muita falta. Quando passou uns 4 meses, eu falei, não, tá tudo errado, eu tenho que fazer música. E aí eu entrei na faculdade mesmo sem saber muito bem o que era uma faculdade de música, né? Assim, as pessoas não sabem exatamente o que é, o que se faz, o que se pode fazer com música. E música é um campo tão amplo de saberes e profissões e conhecimento, e você entrar tão jovem na faculdade, né, que é difícil vocês também já saber o que você quer da sua vida. Logo já me puseram para reger coral, eu era bem novinha, tinha uns 20 anos, já colocaram coral na minha mão, e aí eu recebi um convite para dar aula numa escola também, Waldorf, e na época eu falei, eu não tenho nada a perder, vai ser bom, vou ganhar um dinheirinho, vamos ver qual que vai ser, eu vou fazer uma experiência. Eu era muito nova, eu tinha 21 nessa época, para 22. Minha aula que eu dava era de regência coral. Eu trabalhava com adolescentes, ensino médio, tinham praticamente a mesma idade que eu, porque ensino médio tem de 14 a 18, eu tinha 22, né? Então você tinha uma idade muito próxima. E foi uma profissão que eu levei por 18 anos. Talvez essa que eu tenha mais a profundidade, porque virou meu mestrado. As outras linguagens artísticas, elas foram entrando aos pouquinhos junto com a música e a partir da música. Então, o fio condutor
é a música. Depois eu fiz licenciatura, tudo na USP. E depois, anos mais tarde, com 40 anos eu entrei no mestrado. 39 para 40 entrei no mestrado. Voltei para a USP e lá estou no doutorado. Continuas estudando? Eu estou estudando, sim, sempre. Uau! Gravaste 4 álbuns, não é? Sim, 4 álbuns. E dentro da música tens um mundo, um universo incrível. E começou com o primeiro álbum, não é? Pelo menos assim, para o público. Esse primeiro álbum tem uma citação incrível, um texto do Egberto. Posso ler? Claro. Assim. Claro. Chama-se A Árvore e o Vento e tem uma capa lindíssima, uma fotografia muito bonita. E o Egberto diz: Tarita, me sinto sentado no banquinho no canto da sua sala para dizer que o seu CD é singular, porque a mistura e fala da história brasileira que atingiu a muitos que se tornaram brasileiros, amantes da poesia, da pintura, da arquitetura, da medicina, das artes, das vozes e da música com cheiro de mato, misturada e miscigenado que nos representa. A impressão é que você fez um mapa com o endereço de uma casa onde a conversa sobre o tempo, sobre o vento e sobre o bem-querer é mote permanente. E eu vi a Tarita, de facto, em todas estas expressões artísticas. Acho que és muito genuína e muito generosa na forma como tu te expressas e respeitas muito a arte, não é? Tarita fotógrafa, não é? Capas de álbuns e mais coisas da fotografia. A fotografia ela veio muito por um acaso, na verdade. Foi uma viagem que eu fui fazer com um monte de gente e todo mundo desistiu. E eu falei, quer saber? Eu vou sozinha para Minas Gerais. E aí eu gostei muito dessas fotos. E aí na sequência, uma amiga minha, grande pianista, Érica Ribeiro, ela falou, você não quer fazer umas fotos do meu concerto? Ela ia fazer um concerto de Mozart com uma orquestra. E aí eu tinha uma câmera de turista, assim, uma coisinha muito assim. Falei, claro, eu faço. E aí eu comecei a fazer foto de música para amigos. Então a foto ela começou como moeda de troca. Porque eu sei que todo mundo precisa de foto sempre e que às vezes as pessoas não têm como pagar, mas de repente a gente pode fazer por trocas e parcerias. E aí ela começou a virar profissão mesmo, à medida que o trabalho foi sendo conhecido e passou a fazer parte de capa de disco, encarte de disco, uma pessoa chama a outra, né? E aí eu acabei entrando por esse meio, mas sempre com música. Até quando eu tô fotografando, eu tô pulsando junto na música. Se é um show, eu tô cantando junto, né? Então é uma coisa que esses cliques, eles pegam expressões musicais de um ouvido que vai pela música. E acabou ficando cada vez mais forte, porque daí eu acabei usando essas fotos também como minha linguagem de expressão no meu trabalho autoral, que foi começando a ficar cada vez mais híbrido. Até eu não conseguia, às vezes, distinguir o que é isso. Esse vídeo é uma música ou é uma arte, uma video performance? Agora com 40 e quase 43, eu tô caminhando para ser uma coisa meio, uma expressão que ela já mista. Exatamente, né? Mas mais assumir isso. O vídeo veio na sequência também da fotografia? O vídeo veio muito porque acho que a primeira forma de expressar a música que apareceu pra gente na plataforma digital, vamos assim dizer, foi o YouTube. E para você colocar uma música no YouTube, você tem que ter uma imagem. Então, esse trabalho da fotografia, ele veio muito para preciso ter uma imagem para representar essa música para poder pôr essa música no YouTube. Então, ela veio um pouco daí, né? E eu comecei a perceber que essas imagens, elas podiam estar em movimento, não só uma imagem estática que representasse uma música. Então, eu comecei a trabalhar muito com videoarte, que parte muito desse pensamento de colagem, um pensamento musical, né? Você grava um monte de faixa, tá ali, você faz uma composição, você pensa numa orquestra, cada um tá tocando uma melodia, vai sobrepondo e aquilo dá uma resultante sonora. Vídeo e fotografia é a mesma coisa, sobrepõe um monte de camadas e vai nascendo disso, né? Isso nasce. Agora, o que eu acho que é interessante contar também, que eu sou muito picareta, vou ser bem sincera, assim. Primeiro eu começo fazendo as coisas experimentando e por não saber fazer, eu acabo chegando a resultados artísticos que são interessantes, mas assim, eu não tenho, todo mundo fala, isso você tem porque você tem a câmera XY, não tenho a melhor câmera, não tenho o melhor computador, não tenho os melhores programas, eu vou dando um jeitinho.
sabe? Assim, eu nunca fiz aula de fotografia nem de vídeo, mas meio que eu vou tentando gambiarras, né? Ajeitando uma coisa junto. Aí você vai somando, de repente com uma coisa super legal. Agora você pergunta o que você fez? Não sei se eu sei dizer exatamente. Eu fui tentando consertar, não sei fazer uma transição, então eu jogo uma foto sobre a outra e resolvo. Né? E muito bem. E dentro disso tu ainda entras em tudo isso e fazes performance, que eu achei incrível trabalhos que vi teus. Então as performances é atualmente uma das coisas que eu mais gosto de fazer. É o meu doutorado, né? Então acho que talvez por isso que eu tô jogando um pouco mais de energia nisso, mas é onde eu me sinto mais livre. Eu acho que essa coisa do improviso, da criação, da criatividade, do corpo que pode se movimentar junto, de você se colocar como obra. Por exemplo, uma grande inspiração para mim é a Marina Abramovic, né, que ela usa esse corpo dela como objeto de arte, né? Então, e sempre interação com as pessoas, ou seja, uma arte que depende das pessoas para acontecer. Estou pesquisando, não sei o que vai dar, estou no 2º ano do doutorado, ainda tenho mais 3 pela frente, então... Fantástico. Só pode dar uma coisa muito boa, porque eu revejo-me tanto nas coisas que tu... Eu revejo, eu acho que a maior parte das pessoas se aprofundarem e forem ver as tuas performances, o teu trabalho híbrido, não é? Esse movimento expressivo de arte pura, assim pequenas descobertas e pequenas intimidades que tu, nos podcasts, por exemplo, eu adorei ouvir a tua voz a mostrar essa intimidade de onde nascem as canções, as tuas obras, os questionamentos que todos nós nos colocamos, mas nem sempre partilhamos. E tu mostras que não, eu também passei por estes processos. E acho incrível essa partilha. Eu não sei exatamente de onde que veio isso, ou por que eu comecei a fazer isso. Primeiro que eu fiz vídeo nesse sentido chama Incômodos, que foi quando eu percebi que meu corpo estava mudando, que eu estava envelhecendo, que o meu corpo estava mudando e eu estava muito infeliz com aquilo. Só que o corpo era uma metáfora para tudo na minha vida. Eu estava no momento que eu estava infeliz com tudo que eu estava fazendo. Tudo estava me incomodando. E aí eu falei, quer saber, eu vou pôr uma lupa, uma lente de aumento em todos os meus incômodos. E aí eu peguei e fotografei só o que eu menos gosto em mim e não o que eu mais gosto. Então eu peguei as minhas rugas, eu peguei as minhas celulites e eu fiz trechinhos, né? Fui fotografando tudo que eu menos gosto. Esse relevo do meu nariz, todas as coisas que eu não gosto eu fotografei. As pelanquinhas, as gordurinhas, todas elas, né? E foi tão engraçado porque daí tinha fragmentos. Quando eu olhei para os fragmentos, eu cheguei à conclusão de que as partes não representam um todo. E aí eu fiz uma foto de corpo todo e todos aqueles defeitos sumiram. E foi a primeira vez, assim, também que eu me fotografei nua, são autorretratos, né? E aí foi tão legal porque esse trabalho me ajudou a ir pra frente na minha vida. E aí quando eu comecei a compartilhar e quando as pessoas começaram a agradecer, puxa, que bom, obrigada que você colocou isso, porque eu também me sinto mal com o meu corpo e agora eu tô vendo de outra forma, eu falo, nossa, tem um lugar da arte que é esse, que é um lugar de transformação, que tem uma potência e que se eu partilhar isso, talvez eu chegue de maneira diferente nas pessoas também. Eu comecei a dar aula com 22 e eu nunca parei, eu sou educadora, eu sou professora, eu nunca vou deixar de ser. E você desenvolve ao longo dos anos uma maneira de você tentar botar em palavras melhores e tentar fazer com que as pessoas te entendam de alguma maneira, porque você precisa dar uma aula, né? Uma aula de história da música, de coisa. E as gerações mudam, e você precisa se atualizar para você ser compreendida pelas novas gerações. Então, esse movimento de análise, refazer e reconstruir, isso alimenta a minha arte, da mesma maneira que a minha arte alimenta eu ser uma professora melhor também. Tu levas as coisas de uma forma com muita verdade. Para aquilo que tu te propões a fazer, tu estás por inteiro. E se às vezes aquele inteiro parece não estar tão inteiro, tu vais a fundo e o colocas noutra perspectiva e a gente sente isso em todos os teus trabalhos. Queres falar um pouco sobre o que é que temos aqui, que eu achei incrível? É um álbum de um compositor e violonista chamado Matheus Porto, lá do Rio Grande do Sul, de Pelotas. E ele me chamou para fazer a identidade visual, toda a identidade visual desse disco dele. Não que eu vá fazer que ele escolha um quadro que eu já tenha pronto,
para ele ter como arte, mas algo que a gente construa a partir da história da vida dele, das histórias da canção. Então ele veio aqui em casa com todas as histórias das músicas, eu fui no estúdio, acompanhei as gravações, eu fiz esse mergulho. Esses traços, eles nasceram das canções. E aí a gente chegou nessa tela e que isso tem muitos desdobramentos, né? Ela vai ser cenário do show, ela vai estar nos singles e nas artes das capas. Eu faço a partir da música, é como se os pincéis tocassem junto. Eu vou em cima da melodia, das harmonias, eu aprofundo nos ritmos, no fluir. É muito mais captar o gesto sonoro musical e transpor isso para a imagem no gesto do pincel com papel. Então eu entro meio numa catarse, assim, numa coisa... É igual se eu estivesse no palco cantando, sabe quando você sente os instrumentos estão junto com você e que dá aquela liga, que você está sendo... Ao mesmo tempo que você conduz, você está sendo carregado ali, que você está construindo essa camada sonora, que foi o que aconteceu aqui. E que foi o que aconteceu em outros trabalhos que eu venho fazendo também, né? Que eu faço a pintura em tempo real no palco, né? Então, isso é legal, porque daí acaba, sim. Isso não dá certo. Mas não tem essa, porque quando você entra nesse lugar desse desprendimento, isso quem me trouxe muito foi a linguagem do improviso livre na música, que não tem certo e errado. Tem o trabalho com um som. Então, durante muitos anos da minha vida, eu só conseguia colocar as coisas quando elas estavam perfeitas. E acho que vem muito da minha personalidade, que eu sempre me cobrei muito, assim, até demais, de me machucar, assim, como criança na escola, né? De ter as melhores notas, ter que ter as coisas assim. Mas que aos poucos, ainda bem, você vai se transformando. O julgamento dos outros não é importante. O importante é aquilo que você tem dentro de você. E se você está feliz com aquilo, né? Assim, então, isso só vem com a idade, não tem jeito. E tem pessoas que vão gostar do seu trabalho, tem pessoas que não vão gostar e a vida continua. E a gente tem que buscar o que a gente busca na vida, né? Se integrar com as pessoas, momentos de felicidade, de verdade, né? Então, eu acho que tem isso. Tem um duo com o Rodrigo Bragança de improviso livre, voz e guitarra. A gente gravou um álbum duplo, já saiu o primeiro, saiu o segundo no segundo semestre. E eu tenho uma orquestra que chama Orquestra Errante, que eu participo, né? Ela é conduzida pelo Rogério Costa, que é meu orientador no doutorado, mas ele é um grande saxofonista, compositor. E assim, só que você vai pelo som, são camadas, é uma música experimental, né? Então, lá você pode tocar o que você quiser, você pode tocar chão, tocar cadeira, tocar folhas de papel, que é a busca do inédito no som. E tá tudo certo, não existe erro. Então, quando você começa a fazer muito isso, você começa a ter uma certa coragem. Eu sei que a tua mãe, como todas as mães, são importantes na nossa vida, mas a tua mãe é uma inspiração também para a tua questão artística. Minha mãe, ela é uma super artista, embora profissionalmente é uma artista que fica dentro de casa, porque ela nunca colocou isso no mundo. Né, assim, quando ela era mais jovem, ela chegou a ganhar concursos de poesia, mas depois ela parou, ela não publicou nada, ela não colocou isso para fora. Mas eu lembro que ela chegava do trabalho, ela tinha um trabalho muito exaustivo como auditora fiscal, assim, trabalhava o dia inteiro, pegava o violão e ficava tocando horas a fio. E eu gostava de estar lá, porque era o momento que eu ficava perto da minha mãe, porque ela tinha ficado longe o dia todo, né? Então ela chegava em casa, eu ficava lá com ela. As poesias dela chegou um pouco depois, né? Quando ela me deu os livros, eu sempre falando no podcast também que para mim é muito difícil ler a poesia da minha mãe, porque é a mulher que tá ali, não é mais a minha mãe, mas é a Jacira Bucchione de Souza, que tá ali na minha frente com as suas dores. E muitas vezes os filhos são os causadores dessas dores e dessas mudanças nas transformações de vida, né? Fiz poucas músicas com as poesias da minha mãe, porque não é um processo tão simples. Minha mãe é exigente, minha mãe não é facinho, não. E este piano lindo que tu tens aqui? Esse piano era da minha avó, mãe do meu pai. Ela comprou o piano para os filhos estudarem, para o meu pai e para minha tia. Eles chegaram a estudar bem pouquinho, mas nunca ninguém levou os estudos adiante. O piano estava na casa dela e quem tocava era eu. Eu adorava chegar lá e tocar e ficar descobrindo. Até que teve um momento que a minha mãe falou: eu vou comprar esse piano e vou te pôr na aula. Então os 3 filhos fizeram aula e tinha que fazer uma aula de instrumento ou piano ou violão.
Meu irmão quis tocar bateria, mas minha mãe falou, ok, você quer tocar bateria, então você vai fazer um pouco de aula de violão primeiro. Você faz 1 ano de violão, aí depois a gente vai para bateria, para você ter uma compreensão da música, dos elementos musicais. Eu acabei seguindo. Meus irmãos foram para engenharia, mas quando eu falei que eu ia prestar medicina, minha mãe não falou nada, meu pai falou, mas filhinha, por que você não presta música? E eu falei assim, nossa, mas você falando isso, né? Vindo de você. Mas eu achei interessante isso. Eu falei, puxa. Então eu sempre tive essa força e sabendo que eu também tenho essa proteção deles, né? Assim, então sempre me joguei muito sabendo que se tivesse alguma coisa errada, eu podia de alguma maneira voltar e que eles estariam de braços abertos para me ajudar. Né? Como é que a gente pode ver a tua arte, a arte visual, a arte plástica? Recentemente eu organizei melhor o site, então o site ele acaba tendo um pouco de tudo, mais certinho, né? Separado, vamos dizer assim. Fotos, tentei, porque é difícil separar. Como esse trabalho ele é meio híbrido, as plataformas, o YouTube tem essa parte mais das performances, os vídeos, então o YouTube ele tem isso. A discografia está nas plataformas digitais todas, né? Então, os discos e os singles. E no Instagram tem as artes do cotidiano. Okay. Além das artes todas e que eu produzo, que eu faço, tem o olhar para o mundo, né? Eu como me relaciono com ele. Então, eu acabo não tendo um Instagram específico de artista e outro pessoal, ele acaba sendo a mesma coisa. A gente resumiu, mas foi uma conversa tão boa, tão agradável, eu ainda conheci mais de ti. Desejo-te o maior sucesso e realização nessas performances, nessas interiorizações artísticas. Revejo no teu trabalho e ele me estimula a fazer sempre o meu melhor também. Obrigada por seres uma inspiração. Eu que agradeço. Eu agradeço muito esse seu olhar tão atento e as coisas que você me disse que eu mesmo não sabia sobre mim. Isso é muito interessante porque às vezes você vai fazendo e você às vezes não reflete tanto, né? E vem uma pessoa e te traz uma coisa, você fala, e não é? Não tinha percebido, né? E muito feliz pelas nossas parcerias também, de poder ter feito as suas fotos e eu fico muito feliz pela confiança e de novo por você estar aqui na minha casa. Muito obrigada. Obrigada e até sempre.